Sr. Ministro, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos. Antes de mais, agradecer a sua presença para vir aqui discutir e apresentar este relatório que, de alguma forma, pretende sinalizar o fim de uma missão, provavelmente, sem dúvida, a missão mais longa da NATO, sobretudo ao abrigo do artigo 5º do Tratado, mas que efetivamente compreende o empenhamento de cerca de 4.600 militares. Foi uma missão ou um conjunto de missões que se estendeu por 2 décadas. Eu gostaria de começar por saudar a elaboração do relatório, que é descritivo e realmente taxativo, mas gostaria de deixar aqui algumas notas que eu julgo que poderiam ser acomodadas em futuros relatórios e que serviriam para nos trazer um conjunto de mais informação que eu julgo ser relevante. Por exemplo, existe aqui pouca análise crítica ou pouca análise política que seria importante também esclarecer, porque a lei do envolvimento pede exatamente isso, a questão da fundamentação, muitas vezes, de algumas das opções que foram tomadas e, portanto, ajudava a tornar o relatório mais compreensivo, digamos assim. Depois, gostaria de o ouvir, uma vez que o relatório, compreende o período desde o início até 31 de maio de 2021, mas refere aqui na página 16, relativamente ao emprego de 3 elementos que foram em missão ainda no mês de junho de 2021 e, portanto, era importante também perceber a que título e, portanto, o que é que aqui aconteceu, sobretudo se tivermos em consideração que a retirada efetiva de todo, portanto, do fim desta missão foi no período de agosto e, portanto, e a mais conturbada, digamos assim, que até exigiu o envio de 4 elementos portugueses que incorporaram o contingente espanhol e, portanto, seria pertinente também percebermos o que é que se passou neste período, sobretudo porque o relatório é assinado pela DGPDN dia 9 de setembro, ele é enviado para o seu gabinete e, portanto, seria pertinente que este tempo não fosse, de alguma forma, esquecido, até para nós termos essa informação. E, portanto, passando já para as questões que gostaria também de realçar, seria importante também termos aqui, como forma de cumprirmos as regras de accountability e de prestação de contas, e até para termos esse impacto, por exemplo, os custos que uma missão desta natureza tem para o nosso país. Concretamente, para nós percebermos, ao longo de 20 anos, 4.600 militares e equipamento, seria importante para o futuro começarmos a ter esta perspectiva. Eu julgo que também nos ajudava a compreender o impacto que isto tem também para o empenhamento de militares. Depois, gostaria também de perceber uma coisa. A questão do fundo que nós nos comprometemos a empenhar 1 milhão de euros por ano, que depois acabou por ser estendido até 2024, ora, considerando a saída e a forma como esta saída ocorreu no passado mês de agosto, pergunto, Sr. Ministro, se mantém este empenhamento de 1 milhão de euros anuais em projetos locais. Portanto, como é que vão ser feitas as negociações com os talibãs, portanto, e com a nova governança, digamos assim, e gostaríamos de receber mais informação detalhada também sobre os projetos que foram escolhidos e quais os critérios que vão presidir a esse empenhamento desse valor, digamos assim, dos fundos. Depois, perceber o ponto de situação dos refugiados, quantos refugiados é que vamos continuar a receber, se vamos ou não, e de que forma é que esses refugiados vão ser recebidos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos. O Sr. Ministro tem a palavra para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Efetivamente, é possível sempre melhorar os relatórios que são apresentados. Este é um momento para podermos aqui na Comissão de Defesa Nacional ter uma troca de opiniões sobre a fundamentação de natureza mais política, mais estratégica, mas isso não obsta a que possa também estar presente e está de algum modo, talvez não ao nível daquilo que poderia estar no relatório. Em relação aos 3 elementos que estavam presentes em junho, são elementos, digamos, que estavam a arrumar a casa depois da saída do nosso contingente no final de maio. Portanto, foram elementos que ficaram apenas alguns dias durante o mês de junho para devolver, por exemplo, o equipamento que não era nosso e que tinha sido emprestado às nossas forças e outros aspectos mais de natureza logística naquela altura. E, portanto, não há uma relação com a equipa que é enviada em agosto, com menos de 24 horas de pré-aviso, e que é enviada com apoio logístico espanhol. Faço essa precisão apenas para dizer que não estavam tecnicamente incorporados no contingente espanhol, mas beneficiaram do apoio de transporte e também outro apoio lá e apoio também de outras nações no aeroporto, enquanto lá estiveram, nos pouco mais de 48 horas que lá estiveram. Essa foi uma missão extremamente de alto risco, mas os nossos militares estavam devidamente preparados, fizeram um excelente trabalho, um trabalho notável nesse curto período de tempo e num contexto de grande caos, para ser absolutamente franco, num contexto em que a autoridade sobre tudo aquilo que se passava no aeroporto não era da NATO, uma instituição na qual participamos, mas era um controle efetuado pelos Estados Unidos e, portanto, o diálogo era muito menos do que... E a atenção em relação àquilo que são as preocupações, foram as preocupações de outros países, enfim, era menor do que o desejável. Os custos... Naturalmente que a Assembleia da República, ex ante e ex post, tem informação sobre o nosso orçamento, incluindo o montante afetado às Forças Nacionais destacadas, que tem sido, enfim, foi este ano, 2021, 70 milhões de euros, apenas uma pequena parte desse montante relaciona-se com o Afeganistão, outras partes têm a ver com participação nas nossas missões da NATO e a CNMG1, ou a missão na República Centro-Africana, no Mali, etc. Portanto, podemos fazer a posteriori essas contas, dividindo aquilo que em cada ano se afetou a esta missão no Afeganistão, mas essa conta eu não a tenho aqui discriminada. Em relação ao montante do fundo dado todos os anos ao Fundo do Exército Nacional Afegão e que se dedicava essencialmente a projetos de natureza sanitária militar, isto é, apoio ao sistema médico-militar afegão, entre outros, poderemos facultar informação específica sobre os projetos que foram apoiados. A informação que nos é dada pela NATO, porque este montante está um fundo gerido no seio da NATO e, portanto, nós transferíamos 1 milhão para a NATO, que depois ia sendo gasto. Temos ainda e naturalmente que, a partir do momento em que a NATO saiu de Cabul, e particularmente da forma como saiu, esse fundo foi congelado e, portanto, não houve mais transferências. Temos cerca de 5 milhões de euros a reaver e estamos a trabalhar com a NATO e com todos os aliados no sentido de organizar esse processo de restituição das verbas que não foram utilizadas. Quanto aos refugiados, nós temos atualmente em Portugal, com os mais 10 que chegaram hoje, 197. E mantemos a abertura, estamos em diálogo quanto à possibilidade de receber mais, mas, como se sabe, estão a sair do Afeganistão neste momento a conta-gotas,
devido às restrições impostas pelo regime talibã, mas a nossa disponibilidade para receber mais do que isso é manifesta, temos essa abertura e estão a ser apoiados essencialmente pela Secretaria de Estado de Integração e Migrações, mas num trabalho de equipa, onde o Ministério da Defesa Nacional também participa o MAI, através do CEF, e outras entidades do Estado português, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, por aí fora. Muito obrigado.